Os coletores de lixo de Araraquara voltaram nesta semana a andar atrás dos caminhões durante o trabalho. O serviço foi prejudicado e uma nova reunião entre sindicato e Ministério Público deve acontecer. Após 5 anos de tratativas entre o DAI, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Araraquara, e Ministério Público do Trabalho, a Justiça determinou que os trabalhadores não poderiam ser transportados nos estribos dos caminhões. O prazo para a cidade se adequar acabou em 27 de janeiro, quando a autarquia retirou os estribos dos caminhões. Os dispositivos chegaram a ser recolocados no dia seguinte, porque os coletores demonstraram não suportar correr o dia todo atrás do caminhão. Mas desde a última segunda-feira, a decisão judicial foi colocada em prática de vez. Segundo a Prefeitura da Morada do Sol e a empresa responsável pela coleta, o serviço perdeu qualidade desde então. 190 toneladas de lixo domiciliar deixaram de ser coletadas só na última terça-feira. Para os coletores, principalmente, ficou bem complicado. A produtividade ela chega a ser 20% do normal, então isso realmente nos pegou de surpresa em relação ao trabalho, porque ver falar é uma coisa, mas praticar é outra. O gerente da empresa responsável pelo serviço diz que há 2 modelos impostos pela Justiça para realizar a coleta de lixo em Araraquara, além dos trabalhadores irem a pé atrás do caminhão. Um deles seria levar os funcionários na cabine do veículo. Outra alternativa seria levar os coletores em um carro de apoio. Porém, segundo o gerente, nenhuma das opções é viável. Ela fere o Código Nacional de Trânsito, né? Você com veículos de apoio também você está ferindo o Código Nacional de Trânsito, que é fazendo fila dupla, que é parando no meio da rua. Em prática, nos setores, os coletores ficam, eu entro no carro, não entro no carro, eu pego lixo, eu não pego lixo. O risco de acidente, ele passa a ser muito mais eminente do que anteriormente. Na sessão da Câmara de Araraquara da última terça-feira, representantes da categoria foram ouvidos na tribuna. O convite foi feito pelo presidente da Casa de Leis. A gente decidiu que a população tinha que entender e ouvir eles, porque até o momento os profissionais que estão no dia a dia não tinham sido ouvidos, por mais que tinham uma boa vontade de melhorar a situação deles, aí poderia ser um IPI melhor para a segurança, um plano de saúde melhor, uma carga horária menor, um salário menor, mas eles não foram ouvidos em nenhum momento até agora. Os vereadores fizeram uma moção de apoio aos coletores de lixo e agora pretendem tomar outras medidas. A gente vai pedir reuniões com esses poderes constituídos, com urgência, mas com a categoria presente. Então, nesse momento, o que a Câmara pede? A Câmara é isso, é o elo das demandas, das categorias, da população com os poderes constituídos. Que cada um recue um passo para trás e crie uma proposta que, de forma alguma, corra o risco do lixo não ser coletado. Este educador físico alerta que andar e correr atrás dos caminhões pode trazer prejuízos para a saúde dos servidores. Sempre quando a gente faz uma atividade física, no caso uma corrida longa, é necessário um treinamento específico para ser realizada a atividade, além de uma alimentação específica, todo um planejamento alimentar e descanso. No caso dos coletores, como a própria trabalho dele está sendo essa atividade bem extenuante, ele não tem um preparo adequado. E isso o indivíduo acaba entrando num quadro, no esporte, que a gente chama de overtraining, que é, ele está fazendo um treinamento além do que o corpo consegue suportar naquele momento. E essas situações trazem uma série de malefícios, como desequilíbrio hormonal, o indivíduo acaba perdendo sono, desequilíbrio no sono, alterações de pressão arterial e outras complicações de saúde. Além disso, o serviço essencial pode ser prejudicado com a ausência dos trabalhadores. Com certeza irá gerar afastamentos, porque o indivíduo não está preparado para realizar essa atividade física extensiva. Com certeza vai gerar afastamentos, lesões durante o turno de trabalho e com isso a prefeitura, o poder público vai gerar mais dor de cabeça ao invés de ser uma solução para os coletores. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Em nota, o Ministério Público do Trabalho disse que determina o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro que veda o transporte de pessoas, inclusive trabalhadores, na parte externa de veículos. Informou ainda que a sentença judicial não impõe ao DAI qualquer modalidade ou forma específica da coleta de lixo na cidade, limitando-se a vedar aquilo que a lei proíbe, que é o transporte na parte externa dos veículos. Assim sendo, a forma como o trabalho será desenvolvido decorre de escolha do próprio DAI.
Tendo em vista a finalidade da referida audiência de ouvir os representantes da categoria a respeito do cumprimento da decisão judicial, o procurador oficiante designou então a audiência com os representantes do sindicato para hoje, daqui a pouco, inclusive, às 14h. Dando continuidade nesse assunto, já está conosco ao vivo no nosso núcleo de jornalismo o advogado Jean Alves. Doutor Jean, uma disputa judicial arrastada há anos e que termina agora então com uma decisão que prejudica toda uma categoria essa que nem chegou a ser ouvida. Faltou sensibilidade então, para dizer o mínimo em todo esse contexto. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde à população que acompanha o Sistema Clube de Comunicação aqui na nossa macro-região. André, o primeiro esclarecimento que eu trago à nossa população é que, embora essa sentença seja recente aqui no município de Araraquara e uma nova realidade para todo o agrupamento de cidades que compõem a nossa macro-região, já há uma dinâmica de conversa e de outras decisões judiciais em todo o Brasil. Ou seja, no Sergipe, em Santa Catarina e também no estado de Mato Grosso, nós já tivemos a deliberação não só jurídica, mas também social sobre essa questão. É claro que o direito, a segurança jurídica, a vida do trabalhador, a eficiência administrativa na coleta dos resíduos sólidos comporta aí não só interpretações, mas também divergências. Então, de um lado, há aqueles que defenderão de que isso não pode mudar porque prejudicará a eficiência e outros, inclusive o Ministério Público do Trabalho, defenderá a vida e a segurança do trabalhador, bem como a adequação da norma. Então, tem que se chegar a um consenso e eu trouxe aqui algumas propostas baseadas nesses fatos que já aconteceram em outros estados. Podemos dizer que a determinação prejudica tanto a saúde desses trabalhadores quanto o serviço que é essencial, doutor? Se nós tivermos uma ótica estritamente singular sobre o momento, ou seja, imediata, sim, vai prejudicar, como a própria matéria aí apontou uma estatística no número de 20%. Entretanto, esta é uma demanda complexa, há um conflito de direitos e a ótica não pode ser imediatista, ou seja, não podemos pensar somente neste prejuízo de 20% nesta semana, neste mês ou até mesmo neste ano. Nós temos que enxergar essa transformação num prazo de 5, 10 ou 15 anos. Quando a gente fala em coleta de resíduos sólidos, isso pertence ao gênero do saneamento básico, é um serviço essencial e isso tem que ser pensado de uma forma global. Isto é, em outras palavras, vai impactar um pouco agora, neste momento, mas o diálogo, a participação cidadã tem que ser formuladas outras políticas públicas a fim de readequar a médio e a longo prazo essa situação. Doutor Jean Alves, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Sou eu quem agradeço. Até a próxima.